Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. O programa de hoje vai falar sobre uma profissão muito importante nos portos do Brasil e do mundo, que é o agente marítimo. Por isso, nosso convidado, ele é empresário e também presidente da Federação Nacional dos Agentes Marítimos, Marcelo Neri. Marcelo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no programa. Bom dia, Fabiana. Eu que agradeço o convite do Acesso na TV. Agradeço muito o convite de vocês e espero estar podendo contribuir com os telespectadores e telespectadores da Associação Comercial. Esse programa bacana é do Acesso na TV. Com certeza. Vamos começar falando sobre o Dia Nacional do Agente Marítimo, que foi comemorado agora dia 23 de junho. A gente sabe que toda data aqui é comemorativa porque a categoria conseguiu uma grande conquista. Sim. Queria que você falasse primeiro, porque muita gente não sabe, a gente não é só do ramo portuário, né? O que um agente marítimo faz? Qual é a função do agente marítimo? Primeiro, Fabiana, primeiramente bacana eu estar nesse dia aqui hoje, né? Que agora, dia 23 de junho, foi o Dia Nacional do Agente Marítimo, uma data instituída pela Lei 11.791, né, do dia 2 de outubro, né, de 2008. E agora o Agente Marítimo tem essa data no calendário, né, oficial como o Dia Nacional do Agente Marítimo, né. O agente marítimo, é interessante a gente te lembrar que a atividade do agente marítimo, ele remonta aí da história, né? Então, perde-se no tempo, né, a atividade do agente marítimo. Você tem aí o comércio marítimo, ele dos primórdios da atividade, né, dos primórdios da civilização. Você tem o armador, que é o dono do navio, ele tinha aí a necessidade de ter um representante em cada porto, cuidando dos interesses comerciais, jurídicos, até operacionais, né? Então, lá desde os primórdios do comércio marítimo, o armador, o dono do navio, ele já tinha necessidade em cada porto de ter um representante cuidando dos interesses dele. Obviamente, depois que daí a representatividade aí hoje a gente chama de mandatário, né? Uhum. O agente marítimo aí está representando esses armadores. Hoje, com o passar do tempo, claro que você tem alta tecnologia envolvida nas empresas de agenciamento marítimo e também a mão de obra é bastante qualificada, né? Então você tem a mão de obra dentro das empresas com uma capital intelectual com uma alta qualificação. Então nós sempre dizemos, aí já se tornou um jargão até entre nós, que o navio ele entra e ele não entra, aliás, e sai do porto sem a atuação, né, do agente marítimo, né? Então, o agente marítimo é um ator, né, sem demérito nenhum às outras atividades, outros profissionais do ramo da logística portuária, mas o agente marítimo, ele é um ator preponderante nessa cadeia do supply chain, né, nessa cadeia de suprimentos, né, da logística como um todo, porque ele comanda os sistemas online, é ele que é o elo indispensável entre o armador, né, o comando do navio, o comandante, a embarcação, o navio, e todos os entes do porto, as autoridades. A gente pode pegar aqui alguns exemplos, o terminal, o importador, o exportador, todos os stakeholders, né, os entes que atuam, né, na atividade portuária, né? Então, o agente marítimo ele atua como ele tem esse papel catalisador, ele atua como um elo entre o armador na comunicação, né? A gente costuma dizer o petróleo de hoje é a informação, né? Então, a gente tem um papel de catalisar essa informação entre o armador, o navio e esses entes do porto. Para que o navio, antes mesmo do navio atracar, até antes mesmo do navio chegar, na estadia do navio, né, como um todo, nas operações de carga e descarga e na saída de navio. Então, o agente marítimo ele vai cuidar da liberação do navio no porto, até nas operações de carga e descarga, né, a parte burocrática perante as autoridades locais e federais.
Então, a parte também de documentação de importação, de exportação, o agente marítimo ele tem esse papel aí essencial nessa cadeia como um todo, né? E quem quer ser um agente marítimo? Existe algum requisito mínimo? A pessoa ela tem que ter conhecimento em alguma coisa para ela ser um agente marítimo? Quando eu falo que o agente marítimo, os profissionais das empresas de agenciamento da navegação marítima, né, eles têm que ter uma alta qualificação, é porque geralmente eles têm que ter um inglês fluente, né? O agente marítimo ele tem aí ele se comunica ao redor do globo, né? Então, eu costumo dizer também que é o comércio exterior na gema mesmo, né? Que a gente fala aí com empresas de vários países, né? Então, não tem um pré-requisito, não tem uma formação para ser agente marítimo, eu diria assim, uma formação acadêmica, né? Certo. Mas... no mínimo ter o inglês, no né, mínimo um inglês, não para todos os departamentos, mas algumas empresas exigem até para todos os departamentos um inglês aí que seja fluente, né? E muitas vezes o agente marítimo ele começa ali como um trainee nas agências e vai aprendendo a parte técnica lá dentro das empresas, né? Os meandros do shipping, né? Da navegação, a tecnicalidade do porto, a parte portuária, a parte da burocracia, né? Dos sistemas online. Hoje, mais do que nunca, né? Mais do que antigamente, você precisa ter uma alta qualificação, até um certo treinamento, a mais do que você tinha antes, nos diversos sistemas online, né? Você tem o Porto Sem Papel, né? Você tem o Syscarga, Syscomex, uma série de sistemas online aí que você tem que manobrar aí, né? Perante as autoridades para liberar aí, tem todos os procedimentos que você libera aí para o navio tá entrando, tá permanecendo, operando e saindo. Essa profissão ela já é antiga, né? A data foi marcada em 2008, tanto é que Santos colocou no seu calendário municipal por acreditar ser uma profissão muito importante. Ao longo do tempo foi mudando muito, você está falando das tecnologias. Então, a pessoa de 20 anos atrás, o amador, ele é diferente, o agente marítimo, ele é diferente do agente marítimo atual? Você acha que evoluiu muito essa profissão? A data de 2008 é a data que foi instituído o Dia Nacional do Agente Marítimo. Mas, como eu falei, o agente marítimo ele remonta aí a primórdios da história, né? De civilização que vem desde lá de trás, da época dos gregos, né? Enfim, porque é desde que se instituiu o comércio marítimo, né? Então, mas a profissão do agente marítimo ela é muito dinâmica, né? Então, ela se remonta a partir do momento que a tecnologia se remonta. Então, antigamente você tinha, eu mesmo operei telex, né? A gente operava telex, né? Mandava mensagem para os navios via telex. Hoje você tem uma tecnologia totalmente modificada, né? E os sistemas online que a todo momento estão sendo modificados, né? Então você realmente precisa alterando a qualidade dos teus profissionais. Você tem que estar capacitando os teus profissionais na empresa para poder estar atualizando o teu capital intelectual e estar podendo atender os teus clientes, os armadores, enfim, os afretadores, os exportadores, os importadores dentro das empresas, né? do mercado como um todo, né? Então, sim, o agente marítimo, ele muda de acordo com a história, né? Ele muda de acordo com a história. Está toda hora mudando, e isso é até um tema que a gente está sempre conversando dentro da federação, da necessidade dessa inovação, né? Dentro da profissão. Marcelo, eu vou pedir para você responder após o break, que eu vou ter que chamar um comercial. Como é que ficou a relação na pandemia, né, desses profissionais? Mudou alguma coisa ou não? Mas eu vou pedir para você responder daqui a pouco, tá bom? Voltamos já.
Estamos de volta ao programa ACS na TV. O tema de hoje é o agente marítimo. Nosso convidado é o empresário e presidente da Federação Nacional dos Agentes Marítimos, Marcelo Neri. Marcelo, no bloco anterior a gente estava falando o que é o agente marítimo, né? E com relação à pandemia a gente não pode escapar. Como é que ficou a questão do agente marítimo? Ele que lida com a tripulação, que fala com diversas pessoas. Como ficou o trabalho desses profissionais? Sem dúvida nenhuma. O agente marítimo, dentro da pandemia, é muito importante primeiro colocar que os portos não pararam, né? Sim. Os portos não pararam. Até 2020, nós tivemos aí uma movimentação de navios nos portos brasileiros que, se não suplantou aí o ano anterior, 2019, pelo menos empatou, né? Então, e o agente marítimo é o primeiro profissional na cadeia ali da logística portuária que vai a bordo do navio. Então, é o profissional que tem o primeiro contato com a tripulação. Então, porque uma das atribuições desse profissional é cuidar da tripulação, né? Cuidar do que essa tripulação está precisando, o comando do navio, o comandante do navio. Então, realmente, nós, enquanto federação e os sindicatos também que estão ligados à federação, tivemos aí em várias frentes muito preocupados com o profissional, o agente marítimo na pandemia, né? Por conta aí do Covid-19, o vírus, né? A gente teve até um caso recente agora em São Luís, né? Da nova cepa indiana. E nós lutamos bastante por conta da antecipação da vacinação para essa categoria essencial que é o agente marítimo, de estar sendo incluída na categoria de portuários, né? Porque você tinha ali a categoria de portuários sendo antecipada, né? Com bastante aí esforço do Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura também, e nós então fizemos aí todos os esforços para estar incluindo o agente marítimo dentro da categoria de aquaviários e de portuários como um todo, né? E tivemos sucesso. Nós estamos vacinando o agente marítimo em todo o Brasil. Mas o número ainda está um pouco baixo, né? Ou não? Até que o que nós temos recebido de informação é que ainda estamos vacinando, né? Claro que as áreas administrativas das empresas ainda não, né? Mas as áreas operacionais, que são as áreas que a gente chama de operadores de bordo, né? As áreas que têm os profissionais que vão a bordo dos navios, nos diversos portos aí, estão sendo vacinados. A gente está bastante contente com o que a gente tem recebido dos sindicatos, né? Dos 13 sindicatos que a gente tem aí filiados à federação. Então, a Associação Comercial, por meio do nosso presidente Mauro Samarco, também enviou um ofício à Autoridade Portuária, à Prefeitura de Santos, para incluir todas as categorias, né? Porque estava algo muito restrito. Sem dúvida nenhuma, nós agradecemos, a FENAMAR agradece a Associação Comercial, agradecemos o Mauro aí, que foi uma das frentes, né, que tomou a dianteira aí, que citou o agente marítimo como categoria e preponderante, uma das categorias do porto, né, preponderante aí, de essencialidade, né, para o funcionamento do porto, para que o porto não parasse. A FENAMAR trabalhou em frente já desde o início também, mandando petições direto para o Ministério da Saúde, outras frentes também, como o Brasil Export, mesmo os nossos sindicatos, também é importante dizer que os nossos sindicatos batalharam localmente, junto às autoridades, né? Enfim, várias frentes nós trabalhamos para que o agente marítimo fosse incluído dentro dos portuários, né, na antecipação da vacina. A gente agradece aí o Mauro e a Associação Comercial também, que foi uma das frentes. A gente está falando muito na FENAMAR, né, mas muitas pessoas não sabem o que a Federação Nacional de Agentes Marítimos faz efetivamente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é o papel da FENAMAR. A FENAMAR, então, é a federação que congrega os 13 sindicatos, né? São sindicatos patronais, que têm por objetivo
proteger e buscar os interesses econômicos da categoria do agente marítimo. Então, a FENAMAR, ela atende esses sindicatos que atendem as empresas de navegação dos agentes marítimos, né? Então, a FENAMAR, ela tem um papel mais amplo, no sentido de estar buscando esses interesses da categoria, mas assim no âmbito nacional. Então, nós procuramos defender os interesses dos sindicatos, né? Servir esses sindicatos, esses 13 sindicatos do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e nós localmente procuramos deixar que o sindicato atue localmente. Por exemplo, aqui em Santos o Sindamar atua junto às autoridades. Eu não sou mais ligado ao Sindamar, mas já fui presidente no Sindamar, né? E agora não estou mais no Sindamar, mas a gente, quando tem algum fato local, algum pleito local, a gente procura deixar que o Sindamar atue, né? E nós, então, quando temos algum assunto para ser tratado nacionalmente, a FENAMAR, a federação, então, vai representar a categoria em Brasília, que é os canais, né, de interlocução para a federação, né? Aí a gente leva o pleito dos sindicatos lá. Então é importante ressaltar que é uma das federações nacionais com sede em Santos, é algo raro, né? Se eu não me engano, é a única federação com sede em Santos. É a única federação que tem sede em Santos, é a FENAMAR. É um marco, né? É um marco, é um marco. Eu estou como presidente, né? O que me antecedeu, o Valdemar, ele era do Espírito Santo, em Vitória, e coincidiu de a federação tem sede em Santos e eu estou em Santos também, né? O senhor está desde 2019 e o mandato vai até quando? O mandato são de 3 anos, de 2019 são 3 anos. E como é que é feita a eleição? É sempre alguém desses sindicatos que é eleito ou não? Não tem nada a ver o presidente? Pode não ser presidente de sindicato, né? Então se escolhe um nome ali, que geralmente está dentro aí da comunidade, né? Da federação, né? Está no âmbito ali dos sindicatos, né? E aí entre os pares, né? Existe. E pode haver uma reeleição ou não? São só 3 anos? Pode haver uma reeleição. Por 6? Pode haver uma reeleição. E sobre, assim, a sua atuação como presidente, o que o senhor destaca de algo bom, algo diferente? Olha, a minha primeira gestão, né, por conta aí da pandemia, está sendo um pouco... a gente viaja, né, muito, né, para Brasília, ainda tem esses pleitos, como eu falei, um dos objetivos da federação é lutar pelos interesses econômicos da categoria. Uma das agendas que nós tínhamos é a luta da categoria em relação por exemplo, as multas da Receita Federal, né? Nós temos isso como uma preocupação muito grande, principalmente em Santos. Aí nós temos aí alguns eventos recentes de algumas agências sendo suspensas, né? Por conta de autuações e penalidades, em que nós temos, enquanto federações, os sindicatos têm atuado localmente e a federação já tem atuado nacionalmente em Brasília, junto à Coana, e nós temos aí, estamos aguardando aí, já temos notícia que a IN 800 está sendo trabalhada para ser alterada, né? Esse é um assunto que está sendo trabalhado pela federação. E temos também aí a valorização da categoria, que é sempre um tema em pauta, na questão da tecnologia, da inovação, que a gente trabalha sempre para estar inserindo o agente marítimo dentro desses sistemas online, tudo isso que o governo está sempre movimentando, mexendo, modificando, né? A gente está sempre atento a tudo isso, para que o agente marítimo sempre esteja presente nas discussões em âmbito local e nacional. Legal. Eu vou pedir licença para pedir um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV.
O nosso convidado de hoje é o empresário e presidente da FENAMAR, a Federação Nacional dos Agentes Marítimos, Marcelo Neri. Marcelo, vamos falar um pouquinho do seu lado pessoal. A gente sabe que você está estudando e trabalhando e desenvolvendo o lado humano, né? E você instalou isso na sua empresa, que é a Alfamar Agência Marítima. E você destaca até que é um case de sucesso. Queria que você contasse um pouquinho como é que você implantou isso na sua empresa, o que isso te trouxe de benefício. Assim, isso é interessante. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque é um outro lado meu, né? Eu tenho estudado isso muito, né? Essa questão de desenvolvimento humano, né? A parte de coach, a parte de mentoria, essa parte do counseling. E a gente procura, de alguma maneira, levar isso, né, Fabiana, para a empresa, né? E a gente, como empresário, eu já estou nesse ramo desde 1991, né? E eu, na verdade, comecei como office boy, né? Eu comecei como office boy e depois vim galgando, né, em outras empresas, né? Fui operador de bordo, né? Como eu te falei, operei telex, né? E a gente veio galgando em outras empresas até que a gente chegou aí na Alfamar como empresário. E nós hoje estamos em 9 portos, temos algo lá também no Uruguai, estamos em 9 portos do Brasil. E somos operadores e portuários também, mas estamos em 9 portos como agentes marítimos, né? E eu fico em Santos. E nessa parte de mentoria, desses meus estudos aí desde 2008, 2009, eu procurei, vamos trazer um pouco isso para dentro da empresa e achei que isso poderia ter algum tipo de desenvolvimento mais de vanguarda dentro de uma reformulação de RH, né? De desenvolvimento humano que a gente nem chama de RH, chama de G&G, né? Que é gestão de gente, né? Fica mais humano, né? Um pouco mais humano, né? A gente chama, eu falo até que soft skills, né? O pessoal gosta mais do hard skills dentro da empresa, que é a parte mais de pegada, né? E o soft skills parece que é um termo um pouco, não é soft skills, é human skills, né? Que é uma questão mais humana mesmo. Então eu trouxe isso para dentro da empresa e costumo até dizer que existe uma diferenciação de coach, de mentoria e de counseling, né? Que a mentoria ela é mais voltada para a parte de trazer o profissional, você tem uma área de background já, né? O profissional te enxerga como uma autoridade e você caminha com ele ali na parte executiva mesmo, né? Na parte de business do negócio. A parte de coaching é mais algo que o coach está um pouco banalizado no Brasil, né? Mas o coaching é algo mais que você pega o profissional do ponto A para o ponto B, é uma parte mais de objetivo, né? Usa as ferramentas, mas é uma parte mais de sabedoria de perguntas, né? E qualquer um pode ser coach desde que tenha sabedoria, né? E a parte de counseling é uma parte mais terapêutica, né? Uma parte mais que leva aí você a ter alguns instrumentos de psicologia, né? A parte de psicanálise que você encontra algum trauma ali da pessoa, pode ter uma parte de board, de psicologia dentro da empresa que trata isso também, né? Então tem trazido alguns resultados porque as pessoas dizem que não mistura a parte pessoal com profissional, mas tem tudo a ver, né? Você mistura, você vê isso dentro das empresas, da produtividade dos colaboradores sendo afetada por conta da parte pessoal, né? Então a gente vê a produtividade aumentando quando você põe um projeto dentro da empresa e quando isso é top-down, né? Você consegue aumentar a produtividade e mexer com isso de uma forma interessante, né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade com mudanças, né? Às vezes você percebe que um profissional, ele é um bom profissional, só que de repente naquele setor que ele está atuando, ele não está desenvolvendo tão bem. Como você chegar nesse profissional e falar para ele, olha, por esse caminho é mais fácil? Como é que vocês fazem esse processo? Isso já tem também algumas técnicas, né, na área, né? Desde técnicas de profissionais com análise corporal, tem uma série de coisas que você vê, questões de perfis, né, de traços de caráter e uma série de coisas. Não? Então, pessoas que não têm traços muito para aquela determinada área, né, para aquela determinada
Então, pessoas que são mais rígidas, tem pessoas que são um pouco mais orais, mais sentimentais, e outras são pessoas que são um pouco mais assertivas, né? Um pouco mais... Então, vai do departamento de RH da empresa, vai desse departamento de GIG, né? De gestão de gente, ter as ferramentas, a capacidade técnica, né? Esse capital intelectual para entender, né? O colaborador, para entender a pessoa, né? O profissional, o ser humano que está ali e encaminhar saber o que ele realmente deseja, né? Para que ele possa ter uma produtividade maior. Isso muitas vezes não é nem perguntado para a pessoa, né? A pessoa vai, olha, você vai trabalhar com isso e é isso. Exatamente. E a pessoa fica ali, não é isso que ela quer, né? Então a produtividade não vai ser também o que a empresa quer. Então é um pouco desse trabalho de cuidado, de preocupação com o profissional, que sem dúvida nenhuma, eu posso dizer aqui como exemplo, que tem gerado bons resultados para a gente, né? Quando você consegue colocar a pessoa certa no lugar certo. Identificar o problema, identificar, né? Porque, Fabiano, o ambiente é tudo. O ambiente, ele potencializa, né? O ambiente fértil, ele potencializa o potencial de cada um, né? Então, você, quando consegue desenvolver o ambiente para que esse potencial de cada um fertilize, você tem uma produtividade muito maior, né? E como são feitas essas análises? É um questionário? É um grupo que avalia o funcionário? Como é que nós estamos lá com um projeto dentro da empresa, por exemplo, que é um processo de mentoria, né? Então a gente vai... Mas é um processo, não é um processo tão simples, porque você precisa ter mentores formando outros mentores e que vai formando, então leva um certo tempo, né? Para que esse departamento de RH, de gente de gestão, seja formado outras lideranças e que possa estar detectando e está, então, replicando essas técnicas, né, esses conhecimentos, para que possa estar, dentro desse departamento, tá identificando, como você falou, porque o departamento de RH ele tem que fazer parte do negócio também, né? O departamento de RH moderno, ele não é só um departamento de RH, ele tem que estar junto do negócio da empresa e para ver quem é quem e as pessoas certas nos lugares certos, né? Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, o programa passou muito rápido. Eu queria agradecer os seus esclarecimentos, né? Tanto de agente marítimo, essa parte do coach também, desenvolvimento humano. Achei bem interessante e a casa sempre está aberta. Quando você quiser vir aqui no programa, deixe o nosso convite. Obrigado, Fabiana. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui no programa com vocês. Eu estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Obrigada. O ACS na TV fica por aqui e até a próxima.